Clínica da Alma para abençoar a sua vida, um lugar, um programa da televisão brasileira que você pode abrir o seu coração, porque há sempre uma palavra direto do trono da graça para a sua vida, para atender aqueles que são os seus anseios, os seus desejos, as suas necessidades, trazendo conhecimento e uma palavra assim muito gostosa, principalmente nessa hora do almoço para quem nos assiste ao vivo e para você que está assistindo a reprise, vai ir no final de noite para você dormir em paz, descansado naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E hoje, claro, nós temos aqui os nossos pastores que nos abençoam sempre. O pastor Alzeir Rogério, que está agora aqui do meu lado, foi promovido. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. O pastor Rogério, lembrando, o pastor Rogério foi ao Rio Grande do Sul comer churrasco, foi comemorar o aniversário da sua mãe. Então, um abraço para a mãe do pastor Rogério, parabéns, todos nós aqui já abençoamos. E eu também quero dar as boas-vindas e cumprimentar o meu querido amigo, pastor Aldemar Guerra. Bem, 2 para você e 2 para o Rogério e 2 para a mãe dele. Isso, a mãe dele merece 2 saudações também. Beleza. Meus queridos pastores, no programa Clínica da Alma de hoje, nós vamos terminar, fazer o fechamento da matéria sobre avareza. É assim, aquele que dá tchau assim, ó. Joga vôlei assim, né? Joga vôlei assim, né? É aquele que pula numa piscina com um sorrisal, ele sai do outro lado desidratado? Com certeza. Tá certo. Pastor Guerra, qual que é o texto base para a gente discorrer no assunto de hoje? Marcos 10, de 23 a 25, fala assim: Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né? Esse texto aqui, ele mostra, né? Jesus fala no versículo anterior aqui, que a pessoa, olha, e os discípulos admiraram essas palavras, mas Jesus tornando diz: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza. Né? Muitas vezes a pessoa pode estar nos assistindo e falar: mas eu sou rico, eu tenho. Não. Se o seu coração estiver na riqueza e você confiar nessa riqueza, aí entra a avareza. E aí entra o versículo aqui que é difícil, porque se o seu coração está na riqueza, como que Jesus vai entrar nele? Não tem como. Então você tem que abrir esse coração seu. E esse versículo é muito profundo aqui. Também a obsessão por dinheiro sacrifica valores da vida, sem os quais os bens materiais nada significam. No altar de Mamon, da ambição desmedida, sacrificam-se os filhos, esposa, saúde, amigos e até a oportunidade de vida eterna. Nós vemos aqui, né, é muito profundo isso aqui, porque pode levar você a não ter a vida eterna com Jesus Cristo. O dinheiro pode te levar a isso, a perder, né, a não encontrar, inclusive. Não é perder, não encontrar a sua salvação, não ser salvo. Porque o dinheiro, ele pode te levar para um outro caminho, que não é o que Jesus quer que você siga. Não é? Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o dinheiro faz com que esse versículo não seja verdadeiro na sua vida. Então nós sabemos que Jesus deixa bem claro aqui: mais fácil um camelo passar aí no fundo de uma agulha aí, do que uma pessoa com ambição de riqueza entrar no reino do céu. Então, né, olhe bem, olhe para dentro de você, vê o que esse dinheiro aí está fazendo com a sua vida. Nós lemos aqui que prejudica muitas pessoas. Quem que você está prejudicando? Quem que você já prejudicou para conseguir o que você tem? Pensa bem nisso, faz uma reflexão.
e vai ver que algo precisa de ser feito na sua vida aí, urgente. E uma das coisas que foi tratada aqui durante essa semana, nesses dias que falamos sobre a avareza, foi exatamente assim, que a avareza é uma busca de até uma aceitação pessoal, né? A pessoa coloca isso. E esse texto de Marcos, né, ele diz bem, e eu gosto muito dele especialmente, ainda que outros evangelhos tragam da mesma forma, mas esse texto de Marcos, no versículo 21, ele nos traz algo que é importante. Quando nós procuramos aceitação, nós procuramos ser amados e às vezes a gente ouve até aquela frase que pode parecer muito clichê, a frase Jesus te ama, é exatamente o que esse texto nos revela. A Bíblia nos diz no versículo 21 que e Jesus, fitando-o, o amou e disse. Quando Jesus o chama para fora dessa avareza, né, para sair dessa situação de avareza a esse jovem rico, é uma ação de amor de Cristo para com ele. Não é isso, Rogério e Guilherme? Sim. Sim, e é muito interessante, Serginho, porque essa é uma das pouquíssimas vezes onde o texto bíblico diz que Jesus amou alguém. Ele demonstra o amor o tempo inteiro, mas está escrito que ele amou. Esse é o único momento em que aparece nos evangelhos que Jesus o amando. Então, é muito interessante como que esse amor de Deus, ele vem de uma maneira tão peculiar que a gente poderia pensar assim, mas será que Jesus não amou outros? Amou a todos, sem exceção. Mas a este jovem, Jesus quis deixar muito evidente o poder do seu amor, inclusive para que ele pudesse romper com aquilo que o impedia de alcançar as bênçãos do reino, que era a avareza. Quando a gente pensa nesse texto, e há outra tradução que fala que o amor ao dinheiro, que o dinheiro, né, o rico, na realidade é o amor ao dinheiro que impede a pessoa de entrar no reino. Por quê? Porque estabelece o dinheiro como seu Deus, a riqueza como seu Deus. Então, aonde já tem um Deus, vai dificilmente estar vazio para que o Senhor exerça o seu senhorio. Então, essa é a dificuldade. E algumas traduções falam claramente na avareza. Quão difícil é um avarento entrar no reino dos céus. Então, não é o rico, porque ter dinheiro ou não ter dinheiro não impede você de entrar ou não entrar no reino. O negócio é você amar o dinheiro ou não amar o dinheiro, amar o Senhor ou não amar o Senhor. E você não pode, como o próprio Jesus disse, amar a dois senhores. Se você ama o dinheiro, você não ama Jesus. Se você ama Jesus, você vai ter lugar para Jesus e vai fazer dele a sua dependência, vai fazer dele o seu suprimento, vai fazer dele aquele que vai realmente estar como seu ponto seguro e não fazer dos recursos financeiros o seu ponto de segurança. E é muito interessante também, Serginho, como que a gente vai percebendo que a avareza nos afasta da graça de Deus e de recebermos milagres de Deus e ver isso, inclusive, na nossa própria vida financeira. Ontem, quando a gente estava falando isso, eu lembrei de alguns episódios na minha vida e o Guerra me conhece já há alguns bons anos. Haja tempo. Haja tempo. Então, é testemunho de algumas coisas que eu vivi. Então, eu fui professor, e professor de escola pública na grande maioria do tempo. Então, para você que está me ouvindo e que sabe quanto ganha um professor, e principalmente um professor de escola pública, você vai ver
que não é realmente algo que te possibilita a fazer grandes coisas financeiras. Mas, mesmo... É uma luta, né, Rogério? É uma luta, não possibilita grandes coisas. É uma luta, vamos lá. Com certeza. E o salário? Mas eu tive a oportunidade de fazer coisas e de ir a determinados lugares pela fé e que Deus proporcionou isso exatamente porque eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar e Ele foi liberando as coisas e eu experimentei muitos milagres de Deus. Então, teve uma época que eu viajava e viajava muito. Fui uma pessoa que tive a oportunidade de ir em mais de 25 países. Olha. Que tive a oportunidade de ir em todos os continentes, de pisar em todos os continentes, levando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, intercedendo, participando de projetos de expansão do reino. Se eu fosse olhar para a minha situação financeira e para o meu contra-cheque no final do mês, talvez eu não teria chegado nem em Betim. Né? Mas Deus, Ele, quando você coloca o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, Ele provê todas as coisas. Amém. E Ele te permite fazer coisas que no seu próprio esforço e na sua limitação natural, isso não é possível. Mas quando você se desprende disso, né, se desprende dessa dependência no seu próprio braço, naquilo que você realmente pode fazer, Deus te leva em lugares onde você não imaginou que você poderia ir. E você consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer pelo seu próprio esforço. Então a avareza, ela nos limita. Então ter esse apego e ver as coisas apenas com a nossa visão natural nos limita. E Deus não quer uma vida limitada para nenhum de nós. E por isso que Ele revela o seu amor para conosco e fala que nós podemos muito mais, porque Ele nos ama e porque Ele nos supre. Amém, Rogerinho. E até pedindo a sua licença aqui do pastor Guerra, uma pausa nesse assunto, só para que a gente atenda ao nosso telespectador, sempre muito fiel, sempre muito atencioso também conosco, né? Que são os nossos intercessores. Eu quero registrar aqui algumas participações e algumas orientações que o pessoal pede para vocês. A Maria, aqui de Belo Horizonte, ela nos escreve dizendo: quero parabenizar o programa e quero um conselho a respeito de pessoas que sofreram traumas. Eu machuco muito meu marido com palavras. O que eu faço? Primeira coisa, ela está andando armada, né? Pelos traumas, você armou. Primeira coisa, você vai se desarmar, né? Essa agressão sua é uma forma de vingar, porque a ferida ainda está aberta aí. Então você está no sentido de vingança, agredindo. Então você vai orar a Deus, abrir seu coração, perdoar seu marido, você vai perdoar. Né? Eu não sei o que ele te fez, qual ferida que ele te causou, mas você vai ter que liberar isso. Segundo, você agredindo, você está empurrando ele para mais longe ainda. Você entendeu? Além, né, de você trazer um desconforto para dentro do seu lar, você ainda está trazendo dentro dele, ele vai começar a afastar de você, porque ele não vai querer conviver sendo agredido por palavras. Então, mude o seu vocabulário, mude a sua forma de falar com ele, seja mais carinhosa, mais dedicada, e você vai conseguir vencer isso, que eu sei que fere você também. Então, conserta isso dentro de você e muda seu vocabulário com ele e sua forma de proceder. Não está certo, você tem que consertar isso e em nome de Jesus eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a mudar isso aí. E essa transformação de mente, ela passa também pela absorção também de um novo modelo a ser estabelecido de tratamento. Talvez o tempo aí de convivência da senhora com o seu marido aí tenha determinado esse tipo de
pseudo-liberdade para usar essas palavras. Não, comece a substituir. Essa substituição que é o método que é usado para eliminar aquela coisa velha e colocar a coisa nova. Então, pense quais são as características boas do seu marido, comece a falar de elogios para ele, comece a elogiá-lo, a motivá-lo. Eu tenho certeza que isso mudará, fará com que o comportamento dele mude em relação a você também. Então vai ser uma espécie de semeadura. Você semeia boas palavras, certamente você vai colher boas atitudes para com você. Eu queria ressaltar, Serginho, nessa questão, Sim. porque ela não fala necessariamente que ela maltrata o esposo em decorrência de uma atitude do marido. Uhum. Então, isso pode ser um mecanismo de defesa que ela tem por ter uma situação não resolvida, e sempre que alguma situação chega que parece ou chega próximo de uma situação onde ela foi ferida anteriormente e que pode não ser pelo seu marido, ela já automaticamente desencadeia um processo de defesa. E o processo de defesa é a agressão. Como seu esposo é a pessoa que normalmente vai estar, né, o cônjuge normalmente é aquele que está mais próximo e com mais intimidade, ele acaba recebendo os disparos mais imediatos. Né? Porque ela não diz que ela maltrata o esposo por causa de uma atitude dele. Né? Mas esse mecanismo de defesa é proveniente de alguma situação não resolvida na sua vida. Quero aproveitar, Serginho, e não só para essa senhora, mas para você que está nos ouvindo, nós vamos ter agora, no mês de janeiro, a partir de 12 até 16, a nossa escola intensiva de restauração, com 16 temas sendo tratados durante uma semana, com ministrações tarde e noite e alguns dias pela manhã. Será uma oportunidade que, se você puder e tiver disponibilidade de tempo, de fazer essa varredura da sua vida e ver aonde estão algumas raízes de feridas na sua vida e dar a oportunidade de ser curado. Então, entre em contato conosco e tenha as informações necessárias e participe de 12 a 16 de janeiro. Muito bem. Agora, pastores, há uma outra participação que chega aqui para a gente, né? Uma de uma pessoa que não se identificou, né? Onde o código DDD é de 71. Eu confesso que assim, eu não sei de onde é também, mas a pessoa pede oração para restaurar o seu casamento. Sim. Então nós vamos orar por essa pessoa e tantas outras que precisam desta mesma oração. E aqui também nos chega uma participação, vamos dizer assim, muito próxima dessa primeira que respondemos. Sim. Aqui. Né? O sentido é o mesmo, é a Edna de Belo Horizonte, ela diz assim: o meu marido fala em separação o tempo todo. Fala que vai sair de casa, que vai me deixar, e ouvindo o programa agora, gostaria de um conselho. O que eu faço para essa senhora? Orar, né? Continuar orando. Né? Ele está, talvez ele está ameaçando para ver a sua reação. Né? Ele pode estar querendo ver como que você vai reagir diante disso que ele está falando. Então mantenha a sua postura, tá? Não bata de frente com ele, não é? Deixa ele falar, vai orando a Deus para Deus mudar a mente dele. Isso pode ser uma atitude dele, uma forma de ver o que você vai fazer. Né? Talvez ele está até te testando. Então, fica na sua, continue no seu lar, continue orando e deixa Deus trabalhar. Que Deus é que vai fazer a obra aí na vida dele. Continue orando. Pague um preço de oração pela vida dele aí, que Deus vai te dar a solução e tocar no coração dele. Peça a Deus também para colocar amor no coração dele. Amor pelo seu lar. Se você tiver filhos, amor pelos seus filhos. Amor por você. Ora dessa forma. Você coloque amor dentro do coração dele para que ele mude de expressão e a forma de falar. E Deus vai atuar na sua vida, viu? E uma coisa também interessante que eu posso ressaltar para você, querida irmã, é também, como o pastor Guerra disse, às vezes ele quer te intimidar. Então, não ceda a essa intimidação.
procure repensar também as suas atitudes. Comece a pensar sobre aquilo que talvez ele tenha reclamado de você nos últimos tempos. Comece a mudar a sua atitude. Mas, pastor, sou eu que tenho que fazer? Não, mas é aquilo que você tem que fazer. É a sua parte enquanto mulher. É cuidar da casa, cuidar dele, né? Aproveite para fazer aí. Talvez já tenha algum tempo que você não faz aquele prato gostoso que ele sempre gostou aí, sempre desejou. Então é tempo também para isso, ok? Nas suas atitudes também, repense, eu acho que vai valer a pena, tá? Talvez a sua intimidade, enfim, tanta coisa que você também pode fazer nesse processo, ok? Que Deus abençoe aí nesse propósito, crendo que Deus, ele não tem a separação como propósito para o ser humano dentro do casamento. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que ele odeia o repúdio, ok? Pastor Rogerinho, caminhamos agora para a reta final do nosso programa e eu queria perguntar para vocês, de maneira prática, quais são as atitudes que devemos ter para nos libertar dessa maldição chamada avareza? Vou colocar uma Serginho, aqui, é só interessante para você porque... trabalhar em cima dela. Reconheça a Deus como possuidor de tudo. Uma delas, não é? Então, como a avareza, ela é o amor ao dinheiro, né? Em síntese, é a solução no dinheiro, nós vamos com um sentimento e uma atitude exatamente contrária. Primeiro, como Guerra disse, reconhecer que aquilo que eu tenho porque Deus me deu e Ele é dono de tudo. Então, do Senhor é a terra, a sua plenitude. A sua plenitude. O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Então, se o Senhor colocou nas suas mãos, é porque Ele viu em você algo e que você poderia usar. Nós, quando começamos a falar a respeito de avareza, nós usamos a parábola dos talentos. Foi. Então, o Senhor é que deu os talentos. Todos eram servos. O Senhor distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. Então, Ele distribuiu aquilo que era dele. Então, tudo que você tem, como diz o Lázaro, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E é verdade. Então, entenda isso como princípio, que tudo que está nas suas mãos foi algo que Deus colocou nas suas mãos. Nada você teria se do céu não te fosse dado. Esse é o primeiro princípio. Isso vem para ser uma verdade dentro de nós. Depois disso, como que eu vou combater a minha necessidade de reter? É dando. É dando que recebe. Eu vou desenvolver, então, o hábito de dar. O quê? Separa. Faça isso. Separe sempre. Por menos que você ganhe, separe uma parte. Essa parte você vai fazer como um exercício para dar. Nós temos o hábito de entregar o dízimo. Mas se você faz parte de uma outra, né, forma de culto a Deus, que não tem o hábito do dízimo, você pode pegar 10% daquilo que você ganha e distribuir, dar aos pobres, colocar isso de maneira que a justiça social se estabeleça, porque bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque o Senhor quer que você seja farto. Então, mesmo que você não tenha essa visão do dízimo, mas separe uma parte, 10%, e distribua. Se você faz parte de um contexto onde o dízimo é algo importante, então entregue o dízimo, entregue as ofertas que o Senhor colocar no seu coração. E por último, Serginho, como tudo vem de Deus, é entender que os outros 90%, não aqueles que eu entreguei ou que eu separei para doar, né? Os outros 90% que estão nas minhas mãos precisam também de estarem debaixo do controle de Deus. Então, eu estou administrando os 10% e para administrar os 90%. E para administrar bem esses 90%, eu preciso da sabedoria de Deus. Eu preciso ficar dependente de Deus. Então,
para combater a avareza, que é o reter, a principal arma é começar a dar, distribuir, fazer com que realmente outros sejam abençoados ao seu redor através daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém. Então, assim, com essa palavra maravilhosa, nós encerramos aqui esse tema de avareza. Nós vamos orar agora pela sua vida. Querido Deus, nós aprendemos e conhecemos esses nossos inimigos. Amém. E, ó Deus, aqui um deles que se levantou, e ele se levantou para cair, que é a avareza. Pai, que o teu povo, este que nos assiste, este homem, essa mulher, esse adulto, essa criança, possa viver nessa liberdade de uma vida, Deus, próspera no Senhor, onde nos submetemos completamente, integralmente ao teu senhorio. Abençoamos esse nosso telespectador, esse que ora pelo seu casamento, essas irmãs que choram pelos seus maridos, esses maridos que choram pelas suas esposas, determinando sobre eles a restauração e a bênção no seu lar. Assim, ó Deus, nós abençoamos o nosso telespectador, em nome de Jesus Cristo. Amém.